Excelentíssimo doutor Michel Temer, ilustre parlamentar, muito digno candidato à vice-presidência da República, um constitucionalista que o senhor é e exímio jurista, bem sabe que um dos pilares da Constituição, cláusula pétrea, é o princípio da inviolabilidade de crença, artigo 5º, inciso 6º. E nós cremos, como pessoas que refletimos na Bíblia, que o princípio da vida está norteado pela vontade divina. É Deus quem dá a vida e é Deus quem a tira. Existe hoje no Código Penal uma previsão que torna ilícita a prática do aborto. E hoje é comum, é frequente, temos ouvido isso todos os dias, e a mídia tem explorado com muita robustez, no sentido de que há um projeto, e esse projeto estaria sendo, de repente, objeto de aprovação pelo PT, no sentido de tornar não mais crime o aborto, descriminalizar o aborto. E essa é uma preocupação que, de uma certa forma, e com muita razão, tem sido objeto de reflexão, não só pela Assembleia de Deus, mas por todos os que se intitulam cristãos. Eu gostaria que o senhor, sendo possível, e nos concedendo essa vontade, falasse um pouco acerca deste projeto e quais são as perspectivas que o vosso partido e o senhor, como pessoa e candidato à vice-presidência, tem com relação ao tema. Olha, pastor Renato, eu quero, em primeiro lugar, dizer que, temente a Deus e crendo como creio em Deus, eu sou radicalmente contra a descriminalização do aborto. Até por razões óbvias. Em primeiro lugar, por uma razão jurídica, que o senhor acabou de apontar aí da tribuna. O que há é uma previsão do Código Penal que não pode ser modificada. E sobre mais, Vossa Senhoria levantou muito bem a questão constitucional. Vocês sabem que a Constituição garante o direito à vida, né? É um direito individual, o direito à vida. E é interessante que é o direito a uma vida digna. É esta a expressão constitucional. Então, o direito à vida aí há de ser visto não só como direito à concepção, portanto, não interrupção da gravidez, como o direito a uma vida digna. Quer dizer, a vida se amplia para além da concepção. Esta é a regra constitucional, que é aparentemente uma regra programática, mas que ela tem poder imperativo e impositivo para todos os governantes, em todas as esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Você tem que cumprir a Constituição. Afinal, o direito existe para estabelecer as regras do jogo social. É por isso que existe o direito a partir da Constituição Federal. Não é? Nós fazemos um contrato, nós fazemos uma negociação qualquer, amparados nas regras do jogo estatuídas em caráter permanente pela Constituição Federal. Então, primeiro, sobre o foco jurídico, não há dúvida que isso é absolutamente inviável. Qualquer tentativa poderá esbarrar juridicamente no tema da inconstitucionalidade. Mas há um outro foco, que é o foco político. E sobre o foco político, é claro, numa democracia você não tem como impedir certas discussões, por mais polêmicas que sejam. Se você impedi-las, você não exercita a democracia. Mas você não deve aderir a elas. E acho extremamente útil, de vez em quando se fala, né, que na política, na campanha eleitoral, não se deve discutir esses temas polêmicos. Eu divirjo. Eu acho que são temas que interessam a setores da sociedade. E por isso a Dilma veio a público, e eu tenho falado isso permanentemente, insistentemente, repetidamente, quase cansativamente, né? Mas a Dilma já veio a público, não apenas verbalizou, mas escreveu a posição dela contra o aborto, e portanto seguindo no tópico político aquilo que já está juridicamente estabelecido. Esta é a posição, a minha posição é a posição do PTB, do meu partido. Há, evidentemente, deputados, senadores, talvez, com outras posições, mas não é, penso eu, a posição majoritária do Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. Senhor Michel Temer,
Nós vimos nos últimos dias a pressão que os católicos praticantes, os evangélicos fizeram frente a algumas propostas de governo encampadas pela coligação que Vossa Excelência faz parte, e fruto desta pressão acreditamos ser a produção desse panfleto, que nós ficamos felizes com isso, porque a dona Dilma está se comprometendo aqui assinando. Entretanto, concernente ao PNDH 3, sabemos que ele é a continuação do 1, do 2 e propriamente o número 1. O presidente Lula não tem nada a ver, já é uma progressão que tem acontecido na história política do país. A nossa preocupação é com relação àquilo que taxam de homofobia, que nós achamos esse termo etimologicamente ridículo, totalmente incoerente, mas não vem a casa aqui porque não temos de falar disso. A questão é, nós não somos contra ninguém ser homossexual, é um direito da pessoa. O próprio Deus não impede ninguém de pecar. O que nós nos voltamos contra é um pastor ser incriminado por o fato de ele expor a doutrina do Evangelho de Jesus e as determinações apostólicas concernentes à sodomia, homossexualismo, efeminismo e o projeto Lei 122 quer incriminar-nos de impedir que a gente expresse a nossa doutrina, que na verdade não é nossa, é da palavra de Deus que o senhor declarou acreditar. Esse panfleto que a senhora Dilma assina, nós ficamos preocupados porque ele é muito genérico quanto a esse termo. Aparece a expressão outros temas concernentes à família, que alguém pode achar que está incluída essa ideia, nenhuma iniciativa que afronte a família, e quando a gente espera que ela se posicione sobre isso, que é o item 5, PLC 122, ela simplesmente coloca, dentre outros itens, liberdade de expressão. Sabemos que isso está encampado na ideia. Entretanto, nós julgamos eufêmico e generalista o folheto. A pergunta para o senhor é: qual o seu posicionamento como vice-presidente da República, se eleito for, junto à dona Dilma? Sabemos que a base aliada da dona Dilma, principalmente a elite política do seu partido, é, quanto aos costumes, liberal. Nós queremos, qual garantia que nós temos, o senhor como vice-presidente vai não permitir que esses homens todos sejam presos, mesmo porque não vai caber, né? Então, na cadeia. Então, nós queremos uma posição do senhor. Aqui no Paraná tem 500 mil, então não vai caber. Temos 15 mil vagas. Vamos criar um problema para o governador Pessoas. Mas olha, eu quero, respondendo à indagação, eu quero dizer duas coisas. E creio que posso falar em nome da Dilma, não é só a minha posição. Porque este projeto de lei 122 é extremamente polêmico. A primeira impressão que eu tenho é que ele não passa no Congresso. A primeira impressão que eu tenho, mas não é uma afirmação definitiva. Agora, eu já ouvi a Dilma, pastor Ramos, dizer, verbalizar a afirmação de que, se for aprovado, ela veta o projeto. Isso ela já disse, já verbalizou essa expressão. Então, nós temos muita tranquilidade em relação a isso, né? E uma observação que eu quero fazer é o seguinte: o PMDB não é muito liberal. O PMDB é o partido de alguns conservadores, muitos conservadores, né? PT, senhor presidente. O PT, né? Partido da Dilma. Partido da presidente. Então eu falo por mim, mas creio que posso até responder ousadamente, talvez, mas posso responder pela Dilma. Não há essa intenção. Essa discussão que se dá no Congresso, você não tem como evitar essa
essas decisões no Congresso. Se você começar a impedir o Congresso de discutir esta ou aquela matéria, você está voltando a um tempo obscurantista. Não é possível admitir que não haja discussão de temas. O problema é saber se haverá acolhimento ou não dos temas. E nesse particular, eu digo, do meu âmbito, com a maior tranquilidade. Não tenho a menor dúvida disso. Né? E creio que do âmbito da Dilma também não haverá dificuldade em repudiar essa matéria.